oração esta noite, nos foi proposto que nós pensássemos neste final de semana um pouco sobre a vinda do Senhor Jesus. Praticamente penso que é um assunto que nós já ouvimos bastante, né? Não demais, mas bastante. Conhecemos detalhes que a palavra de Deus nos traz. Não é um assunto de muita novidade, mas certamente nós vamos aproveitar alguma coisa nesta noite, se nós ficarmos atentos à voz do Espírito falando conosco. Então eu gostaria de ler um texto que nós lemos na quarta-feira, 1 Pedro, nós pensarmos um pouco nisso aqui. É uma pequena introdução ao assunto. Primeira carta de Pedro, nós vamos ver o capítulo 1. Nós vamos ver os versos 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que seguiriam. Os dois versículos, por enquanto, que a palavra de Deus fique na nossa mente, no nosso coração, e que o Espírito fale conosco. Amém. Amém. Enquanto eu estava sentado ali, irmãos, eu estava pensando sobre um livreto que o nosso irmão argentino, que esteve aqui conosco há alguns dias, escreveu. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ter esse livreto, esse livro na sua mão, que é Arrebatamento e a Vida em Glória. Não sei se alguém leu, mas é um livreto rápido de ler, você vai ler em 1 hora no máximo, e é um livreto muito esclarecedor no assunto da vida do Senhor Jesus. Gostei realmente bastante desse livreto. Não sei se o irmão Alberto tem, mas eu tenho lá em casa dois. Se alguém quiser, eu posso emprestar para você ler. Eu posso quase que afirmar que às vezes nós temos misturamos um pouco o assunto quando nós pensamos nesses dois temas, o arrebatamento e a vida do Senhor Jesus Cristo em glória. E são temas distintos, são assuntos diferentes. Por exemplo, me veio à mente agora, tem um hino que nós cantamos, né, um hino evangelístico, que ele diz assim: o mercado está vazio, o seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram o seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome é a chamar. Percebe a misturança que faz assim? Não diz coisa com coisa. É claro, um hino para alertar, um hino evangelístico, mas nós observamos que a trombeta está soando na vinda do rei. Quando a trombeta vai soar na vinda do noivo, o Senhor Jesus Cristo, como noivo, ele vem para arrebatar a sua noiva. Como rei, ele vem para estabelecer o seu reino. Quando o Senhor Jesus Cristo virá como rei, Mateus 24 e Mateus 25, aí não diz nada sobre o arrebatamento, mas sobre a sua vinda como rei. A igreja que fora arrebatada pelo menos uma semana de anos antes, 7 anos antes, ela virá com ele. Ela virá para estabelecer com o seu esposo, agora o rei. Ele estabelecerá o reino com aqueles que foram arrebatados. Portanto, quando nós cantamos assim: vejo a multidão subindo,
dominical. Paulo vai dizer assim: eis que vos digo o mistério, 1 Coríntios 15. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E aí ele usa uma expressão assim: num momento, vírgula, num abrir e fechar de olhos. Irmãos, a fração de você piscar. Como alguém pode ver as multidões subindo? Então, é assim, é claro, é poesia, né? Mas, para nós entendermos, não é uma crítica, irmão, por favor, vamos continuar cantando o hino, né? Mas para nós analisarmos como às vezes há uma confusão na mente. Agora, como salvos que somos, pessoas que cremos no Senhor Jesus Cristo, pessoas que um dia nos curvamos a Ele, recebemos como Salvador, o que nós aguardamos? Nós aguardamos o noivo. As nossas palavras deviam ser as da noiva, da sunamita em Cantares. Vem depressa, amado meu. Vem depressa. Faze-me semelhante ao gamo sobre os montes. O anseio de ver a face do amado. É claro, se nós estamos ansiosos por esta vinda, nós vamos viver uma vida, né? Pelo menos procurar viver uma vida de acordo, que Ele nos encontre fazendo aquilo que é a vontade dEle, né? Não uma vida de pecado, uma vida de soluço, mas fazendo aquilo que é a vontade dEle. Pois bem, o que nós vemos aqui em 1 Pedro está, ele vai fazer uma relação aqui nesses dois versículos entre os profetas do Velho Testamento e o Evangelho, esta boa nova de salvação. E ele vai citar esta expressão que eu acho tão interessante no verso 11, quando ele vai dizer a respeito dos sofrimentos, no final do verso 11, sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que os seguiriam. Sofrimento e glória. Quando nós estudamos essa carta na casa do irmão Silvio, alguns anos atrás, nós demos ênfase que este é o assunto da carta, na primeira carta de Pedro: sofrimento e glória. E é interessante que aqui Pedro está nos mostrando que esta foi a visão que os profetas do Velho Testamento tiveram: os sofrimentos do Senhor Jesus e as glórias que seguiriam após esse sofrimento. Porém, irmãos, eles, os profetas do Velho Testamento, não viram no meio destes dois montes, sofrimento e glória, não viram este grande vale, esta grande baixa, este relevo para baixo, que é justamente o período que nós estamos vivendo, o período da graça. Então eles viram o sofrimento do Senhor Jesus Cristo e eles viram a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas eles não viram isso que nós estamos vivendo hoje, esse período. Isso era um mistério. Um mistério. E Paulo vai falar justamente isso, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1. Vamos ver. Então, nós vamos entrar no assunto, na permissão do Senhor, lá no interior da liberdade, na nossa vontade. Então vamos para Colossenses 1, né? Ler o versículo que nós lemos todos os dias. Capítulo 1, verso 26. Não, vou ler o verso 24, para nós emendarmos o assunto. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Veja agora o verso 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. E o que é esse mistério? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória deste mistério entre os gentios. O mistério é Cristo
em vós a esperança da glória. E é a igreja, verso 24. Então nós pensamos um pouquinho nessa palavra mistério na quarta-feira. Ela significa não uma coisa enigmática, mas simplesmente que Deus se calou, boca fechada. Deus ficou em silêncio por muitos séculos. Mas, vindo à plenitude dos tempos, é a expressão que Paulo vai usar, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido segundo a lei, para que pudesse então dar a conhecer a nós o que nós conhecemos hoje, esta graça do Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, aos gentios, especialmente, que é a expressão que Paulo vai usar aqui. Portanto, é bom nós pensarmos que quando nós pensamos na vinda de Cristo, irmãos, para o arrebatamento, a vinda do noivo, ela não está ligada com Israel. Não. Ela está ligada com um outro povo. Paulo vai escrever assim, 1 Coríntios 10, lembrei deste verso. 1 Coríntios 10. Verso 32. Veja o que ele vai dizer. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Veja que ele vai colocar todas as pessoas dentro qualificá-las destas três formas. Judeus, que era o povo da promessa, gentios, que era o povo à parte da promessa, mas agora tem um terceiro povo, a igreja de Deus. E quem é a igreja de Deus? São judeus que se converteram, são gentios que se converteram, e em Cristo se tornaram um só povo. E Paulo vai dizer exatamente isso, onde não há judeu, gentil, cita, bárbaro, grego, todos é um em Cristo. E é para este povo, a igreja de Deus, que as promessas da vinda do rei é feita, do noivo é feita. Nós, como noiva do Cordeiro, nós aguardamos a bendita manifestação dele. E sabe, irmãos, é interessante quando nós pensamos nisso, muito interessante. Quando nós pensamos, por exemplo, no ministério, durante o ministério do Senhor Jesus, nos evangelhos, os 4 evangelhos, nós temos pouquíssimas citações, se não estou enganado, 3, que fazem alusão à vida do Senhor Jesus. Claramente. 3 citações. Por quê? Porque nos evangelhos a igreja não existia. Ainda não. A igreja era um projeto do coração de Deus. O Senhor Jesus veio aqui justamente para dar início a isso. É o que os escritores de Deus vai dizer. Que ele foi o primeiro a anunciar a palavra de salvação. Capítulo 3 da carta de Hebreus. Então, a igreja não existia ainda. Mas sabe, irmãos, quando nós pensamos, por exemplo, no Senhor Jesus Cristo chamando a atenção dos seus discípulos, para assuntos que eram importantes demais para ele, como por exemplo, a respeito do seu sofrimento. Esses assuntos não interessavam os discípulos. Leia, por exemplo, Marcos 9:31. Vou citar aqui essa. É fácil guardar. Marcos 8:31, Marcos 9:31 e Marcos 10:32. Por 3 vezes o Senhor Jesus Cristo citou a respeito da sua morte. E ele disse nessas palavras a primeira vez: é necessário que subamos a Jerusalém e o Filho
o homem será entregue para o olho. Na segunda vez ele avança mais um pouco. Ele perecerá na mão dos gentios e tal. Na terceira vez ele abriu mais o leque. Mas o evangelista vai dizer que a mente deles estava como que fechada. E quando Lucas vai fazer a narração por duas vezes desse fato, nós vamos ver Lucas escrevendo assim: que após o Senhor Jesus Cristo ter falado deste assunto, havia entre eles, entre os discípulos, uma disputa de quem era o maior entre eles. Irmãos, por que eu estou falando essas coisas? Porque aqueles assuntos que eram caros para o Senhor Jesus não despertavam, pelo menos não despertou naquele momento de imediato, o interesse dos discípulos. Quando nós vemos, por exemplo, o Senhor Jesus falando a respeito da igreja, primeira citação, Mateus capítulo 16, ele vai dizer assim para Pedro: sobre esta pedra, Pedro, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus e tudo aquilo que nós já sabemos. E imediatamente ele vai falar a primeira vez ali em Mateus do seu sofrimento. Pedro tira de lado e diz assim: Senhor, que isso não te aconteça. Isso jamais vai acontecer contigo. Por quê, irmãos? Porque havia no coração deles não sei se eu uso a palavra aqui, patriotismo exagerado, mas fato é que eles queriam Israel no protagonismo do mundo. Israel no protagonismo. Eles queriam Israel dominando o mundo. E eles não queriam, na verdade, um rei messiânico celestial. E é tão interessante isso, porque quando o Senhor ressuscita e passa aqueles 50 dias com eles, 40 dias com eles, perdão, passa 40 dias com eles, chega o momento do Senhor Jesus ser assunto aos céus, e novamente o Senhor está com os seus discípulos, e Lucas vai descrever isso tanto no capítulo 24 do seu Evangelho como no capítulo 1 de Atos. E sabe qual é a pergunta que eles vão fazer para o Senhor Jesus? Senhor, é este o tempo em que restaures o reino a Israel? Percebe, irmãos? Por que eu estou citando essas coisas? Porque o Senhor Jesus estava querendo chamar a atenção deles para alguma coisa maior, mais importante, mais elevada, mais celestial. Mas eles estavam demasiadamente presos a isto aqui. E sabe, esse chamado do Senhor Jesus Cristo, a atenção deles é importante. Não nos compete, respondeu o Senhor para eles, conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que o Senhor Jesus está fazendo é tirando o olhar deles, da terra, de Israel, da nação, do reino, e olhem para cima, olhem para o céu. É isso que o Senhor Jesus está falando. Porque a perspectiva deles como igreja, que seriam daí 10 dias, porque no dia 50, no dia de Pentecostes, viria de forma efetiva o Espírito Santo sobre eles, como espírito de habitação agora. O que o Senhor Jesus está chamando a atenção deles é o seguinte: eu quero que vocês olhem de agora para frente, para cima. Então, o que o Senhor Jesus está fazendo é dando a eles uma perspectiva diferente e chamando aí a atenção deles para que eles olhem, porque alguma coisa precisava atraí-los, atrair o olhar deles para cima. Então, irmãos, a nossa
expectativa como cristãos, né? Embora tenhamos as nossas vidas aqui, trabalhemos, estamos, temos responsabilidades conjugais, com filhos, com pais, com maridos, esposas, nossa perspectiva devia ser sempre, né? Olhar, sempre estar olhando para cima, sempre, né? É o que o Senhor Jesus chamou a atenção daqueles discípulos: olhem para cima, deixem de olhar para baixo um pouco, deixem de olhar para baixo. Então, capítulo 2 de Atos, vem Pentecostes, e a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo, né? Uma perspectiva diferente. E quando nós entramos então nas epístolas, né, a partir das epístolas, nós temos Paulo abrindo este assunto, né? Pedro também vai falar, Paulo vai falar deste assunto. Por quê? Porque agora o Senhor vai trazer, agora a igreja estava formada como um corpo, a palavra mística parece meio estranha, mas é isso mesmo, né? Corpo místico, cuja cabeça está no céu, cujo corpo está aqui na terra, né? Mas Paulo vai desvendar este grande mistério, né, que Deus guardou através dos séculos. Agora, quando nós pensamos efetivamente na vinda do Senhor Jesus, eu não sei qual que é a sua expectativa, né? Não sei, mas é um assunto que é citado 314 vezes no Novo Testamento. É bastante, né, Julião? 314 vezes? É bastante. Então é um assunto central. É um assunto central. É um assunto que a gente precisa conhecer. Conhecer em detalhes. Quando Paulo vai escrever, por exemplo, a carta aos Tessalonicenses, as 2 cartas aos Tessalonicenses. A primeira carta são 5 capítulos. E todos os 5 capítulos, acredito que todos sabemos disso, termina justamente com uma ênfase à vinda do Senhor Jesus. Os últimos versículos de cada capítulo falam da vinda do Senhor Jesus. A segunda carta também fala da vinda do Senhor Jesus, mas com uma diferença enorme. A primeira carta aos Tessalonicenses fala da vinda do Senhor Jesus e a sua relação com a igreja, com os salvos. O que é esta vinda, o que é esta manifestação, o que o arrebatamento, qual a relação desta vinda com os salvos? E a segunda carta fala da vinda do Senhor Jesus e a relação com o mundo, com os perdidos. E agora, quando o Senhor Jesus voltar, irmãos, qual que é a nossa expectativa? Qual que é a nossa expectativa? Senhor, aguenta um pouquinho, eu tenho que resolver uns negócios aqui, acho que amanhã, ou cajado na mão, lombos cingidos, sandálias nos pés. Qual que é a expectativa nossa? Irmão, nós vivemos em dias extremamente estranhos no que diz respeito do cristianismo. Todos sabemos disso. Extremamente. Esses assuntos não são muito conhecidos na cristandade, mas nós precisamos conhecê-los. Será, irmãos? Será? É uma pergunta. Que para que o Senhor se manifeste, Ele não está esperando de nós, salvos, um anseio por isso. Pense com você. Vou colocar a pergunta de forma diferente. Será que na manifestação gloriosa do noivo, do Senhor Jesus, para o dia do arrebatamento, os dias que antecederem esta manifestação bendita, será que não vai haver um povo
que anseia de todo o coração esta vinda? Ou será que vai ser um tempo de extrema mornidão e apostasia? É claro, apostasia que já disse, sim, mornidão, amor esfriando, tudo isso. Eu vou ler um versículo aqui, no livro de Cantares. Salmos, Provérbios, Cantares. Capítulo 4. Nós sabemos que, embora esse livro trate, do relacionamento entre Salomão e a Sunamita, muitos consideram ele como uma alusão ao relacionamento de Cristo e a sua noiva, no Velho Testamento, uma poesia de Cristo e a sua noiva no Velho Testamento, Cantares de Salomão. Então, capítulo 4, eu vou ler o verso 9. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração como um só dos teus olhares, como uma só pérola do teu colar. E uma tradução livre desse versículo diz assim: prendeste o meu coração e tens encorajado a me manifestar a ti. Prendeste e quer que eu me manifeste logo, minha amada. Parece que a noiva, antes dela ser arrebatada pelo noivo, o olhar dela, clamando pela manifestação do noivo, fez com que esse encontro fosse antecipado. Entende o que eu estou dizendo? O clamor daquele coração ansioso pelo encontro fez com que o noivo antecipasse a vida. Então Paulo vai dizer assim, num momento, ao ressoar da trombeta. E essa trombeta é tão interessante, essa trombeta que Paulo está falando é tão interessante, que é uma trombeta que morto ouve. Porque ele vai dizer assim, ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Como? Ele deve ouvir a trombeta. É uma trombeta que até morto vai ouvir. Mortos fisicamente, mas vivos espiritualmente. Você ouviria essa trombeta se ela tocasse hoje, agora? Ou você sentiria apenas a ausência daqueles que partiram? Precisa pensar. A vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento da sua igreja, a vinda do noivo para buscar a sua noiva, vai acontecer já. Estamos falando isso há muito tempo. É interessante como Pedro fala, Veja, 2 Pedro, tem mais 2 versículos só para nós terminarmos. 2 Pedro, capítulo 3. Vou ler alguns versos aqui. Vou ler o verso 3. 2 Pedro 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. É sempre assim, aqueles que estão andando nas suas paixões, escarnecem aqueles que estão andando de acordo com a palavra de Deus. O que eles vão dizer? Olha, onde está a promessa da tua vida? Desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí são palavras de Pedro, verso 5, verso 9 agora. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado,
Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento da verdade. Irmãos, duas coisas nós precisamos marcar aqui. Primeiro, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento, Deus é longânimo. Deus está estendendo. Mas veja o contrário disso em Mateus 24. Palavras do próprio Senhor Jesus, né? Mateus 24. Verso 21. A respeito da vinda do rei agora. Tá? Não do noivo, mas do rei. Verso 21. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Veja o verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados. Veja a expressão que o Senhor Jesus vai usar. Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. No que se respeita à vida do Senhor Jesus, ele é longânimo, ele vai esticando, estendendo, até que haja da parte nossa uma manifestação de anseio pela vida dele, pela manifestação gloriosa dele. Mas no que diz respeito à vida do noivo, as coisas estarão tão terríveis, Israel estará sofrendo tanto, o mundo estará tão caótico, tão... O Senhor Jesus falou: olha, nós vamos ter que antecipar aqueles dias. Não vai sobrar nada, ninguém vai escapar. Percebe a diferença? Então nós estamos vivendo o tempo da paciência de Deus. Paciência. Deus é paciencioso, é longânimo, e Ele está esticando, Ele está aguardando. Mas sabe, vai sair uma voz do trono, uma ordem. Vai sair uma ordem do trono. E quando esta ordem sair do trono, irmãos, as coisas vão começar a acontecer. Mas nós estamos tão avançados na nossa tecnologia, nós vamos perceber isso de imediato, né? A NASA já vai dar um sinal e todo mundo vai ficar alegre. Nada disso. Num momento, abriu e fechou o olho, aconteceu. Olha, estava diferente aqui, tinha várias pessoas aqui, como é que tinha pulando aqui, aqueles que eram carolas, foi embora. Ausência. E agora? Mãe, mas cadê minha mãe? Ela não sai sem me avisar, mas ela nem o celular ela levou, ela não deixa o celular por nada. Vai acreditar. E assim, vai ser desse jeito. O dia, irmãos, que dia será esse? Que dia glorioso. Paulo vai falar de um hino que será cantado. Aquele seu irmão em Cristo que morreu, ele vai se virar e falar: onde está, ó morte, a tua vitória? Nós que estamos vivos, nós vamos perguntar para ela: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê o medo que você impunha às pessoas? Irmãos, que dia será esse? Vale a pena servir o Senhor Jesus. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena amá-lo. Vale a pena um esforço da nossa parte para fazer a vontade de Deus. Porque essas coisas, irmãos, todas vão passar. Todas. As coisas mudam numa rapidez muito grande, não é? Mas um dia, daqui a pouco, nós vamos estar com o Senhor. Deus nos abençoe. Amém.